Olá, eu sou Daniel Martins de Barros, eu sou psiquiatra e atuo com comunicação. Eu tenho um canal aqui no YouTube, eu tenho uma coluna no Jornal Estadão, tenho uma coluna, um programa de entrevistas na Band News FM e tenho a honra de ser autor da Sextante. Sou autor do Pílulas de Bem-Estar, que nós lançamos um tempo atrás, e agora tenho a alegria de lançar um novo livro com a editora Sextante, O Lado Bom do Lado Ruim. O Lado Bom do Lado Ruim, ele tem a missão de nos libertar. Libertar da pressão de que tem que ser feliz, de que não pode estar triste, de que não pode ter raiva. É um livro que resgata e mostra o valor e a importância das emoções negativas. Por isso é o lado bom do lado ruim, né? O aspecto positivo das emoções negativas. O livro é estruturado em torno de emoções básicas. Existe muita polêmica de quais seriam as emoções básicas de verdade. Tem gente que fala que são 2, 3, 5, 12 até tem gente que fala. Nós escolhemos 5 emoções básicas. E as emoções básicas são como as cores básicas. Lembra das cores primárias? Aquelas cores que são básicas para formar todas as outras? Quando a gente vai, assim, pega o vermelho, vai pinga um pouquinho ali de azul, ele vai ficando meio arroxeado, não é assim? Pega o azul, vai devagarzinho acrescentando o amarelo, ele vai ficando meio esverdeado até que chegue no verde. As emoções, elas também podem ser organizadas assim, num círculo. A tristeza, você tem um pouquinho às vezes de raiva naquela tristeza, aí você então tem, aquilo já é uma mágoa, porque é uma tristeza com alguém, ou um medo que você tem uma certa expectativa que aquilo vai acontecer, mas você não sabe se vai ser bom ou ruim, então você fica apreensivo. As emoções também, elas vão mudando um pouquinho e elas podem ser organizadas num círculo. Nós escolhemos desse círculo, que vocês estão vendo aqui, 5 emoções básicas que são primárias para todas as outras. Nós escolhemos medo, raiva, o nojo e a tristeza das emoções negativas e a alegria, que aí é a mais famosa das emoções positivas, das emoções básicas positivas. Parece meio desbalanceado o círculo, né? De todas as emoções, das 5 emoções básicas, 4 são negativas e só uma positiva? Exatamente, porque as emoções, elas funcionam como alarmes, elas nos dão sinais de coisas importantes. E a gente precisa de mais alarme para falar quando as coisas não estão boas, né? A gente não precisa de tanto alarme assim quando as coisas estão legais. Eu brinco que ninguém me procura no consultório falando: Daniel, eu vim aqui porque eu estou muito alegre. Rapaz, eu estou numa paz, numa tranquilidade que eu não estou sabendo lidar, eu preciso que você me ajude. Ninguém procura, né? A gente tem essa busca de se livrar das emoções negativas, mas elas existem por um motivo. E a gente no livro fala qual é o lado positivo, para que servem as emoções negativas. Daniel, mas e a alegria? Ela está aí no livro também, é uma emoção básica, mas ela é positiva, né? Sim, ela é positiva. Por isso que no livro eu inverti. Na alegria eu falo os aspectos negativos da alegria. Porque a alegria não é só o lado bom, não. Ela também traz alguns problemas. Então o livro é estruturado nessas 5 emoções. Começa pelas emoções negativas. Então a gente fala da tristeza, por exemplo. A tristeza, a gente pode pensar que é difícil encontrar um lado bom, né? Por que a gente vai ficar triste? Qual é a função desta emoção? Primeiro é a função de mostrar para os outros que você está triste e precisa de ajuda. As emoções, elas são formas de comunicação. Expressar as emoções é comunicar, é levar informação. E quando você fica triste, faz cara de triste, abaixa a cabeça, né, encolhe os ombros, etc., você está mostrando para a pessoa que você está precisando de ajuda. Que você não quer briga, que você não quer continuar aquela discussão, ou que você já se rendeu, e que você na verdade está precisando de ajuda. Essa é uma importância enorme dessa emoção, porque ela transmite uma informação muito valiosa nos nossos relacionamentos. Além disso, a tristeza deixa a gente mais introspectivo, né? A gente fica mais reflexivo, fica mais pensativo, porque a tristeza acontece quando coisas ruins, inevitáveis, surgem na nossa vida. E essa reflexão ajuda a gente a digerir essas perdas que são inevitáveis na vida. Então a tristeza tem um lado bom. Como a raiva. A raiva é uma emoção que nos coloca para frente, nos coloca em ação, né? Ela está por trás aí de muita briga, de muita agressividade,
porque ela sinaliza para nós que algum direito nosso foi ferido, assim, que a gente acha que aquilo era para ser nosso e não foi, ou que era nosso e nos foi tomado, ou que era do nosso grupo e outro grupo roubou. Os animais, quando vão disputar território, disputar comida, etc., eles demonstram raiva, eles mostram os dentes, eriçam os pelos, né? Ficam rosnando um pro outro, um se ameaçando ali, mostrando raiva, querendo dizer, ó, eu tô aqui para defender o que é meu. E a raiva, ela tem isso em nós. Ela tenta mostrar para o outro que, olha, isso aqui que você está entrando não vai ser fácil, não. Isso aqui é para ser meu. Eu acho que é meu. E a gente fica com raiva. Então, a raiva, ela é muito mal falada, né? Que a gente tem que se livrar da raiva, que a raiva não adianta. De fato, não é para a gente sair brigando por aí, não é para sair mostrando os dentes para qualquer coisa. Mas a gente precisa estar antenado, percebendo a nossa raiva. Percebendo que nós estamos sentindo que aquilo era direito nosso, que aquilo era para ser nosso. E às vezes é bom porque é um alerta também, né? Será que era mesmo? Será que às vezes a gente não fica com raiva à toa? Você está assim num momento muito irritado, querendo brigar, e se você percebe que a raiva sinaliza que aquilo é uma ilusão, que aquilo você achava que era para ser seu, mas no fundo podia ser de qualquer um, aquela promoção que você ficou com tanta raiva de perder, quem disse que era para ser sua? Às vezes na nossa cabeça só que a gente tem alguns direitos. O medo, ninguém precisa falar do lado bom dele, né? O medo, ele é um alarme de perigo. Opa, perigo! Tem alguma coisa ameaçadora que nós vamos tentar evitar, que nós vamos tentar fugir daquilo. O medo, ele mostra pra gente que alguma coisa pode dar errado e ele é fundamental porque ele ajuda a gente a se prevenir. Ele ajuda a gente a ficar alerta e falar, opa, se isso aqui pode dar errado, o que eu vou fazer para evitar esse erro? Claro que, como toda emoção, ele pode sair do controle, pode se tornar até um transtorno da ansiedade, a pessoa ansiosa o tempo todo, mas um pouco de estresse a gente sabe que ajuda. A falta total de estresse, ficar totalmente relaxado, de boa da lagoa, você não faz nada, você vai deixando para lá e quando vê, perdeu. Ela nos deixa ligado, antenado para as coisas e coloca a gente em marcha também. E um dos mais interessantes, o nojo, eu descobri escrevendo o livro que o nojo a gente precisa aprender a ter nojo. Fala, não é possível, Daniel, nojo é como aprender? Todo mundo tem nojo de barata, sei lá, de bicho, nojo de cocô. Quem que não tem nojo de cocô? Eu digo quem não tem nojo de cocô. Criança pequena. Quem acha que nojo não precisa ser ensinado é porque nunca reparou nas crianças pequenas que saem correndo atrás da barata, pega, põe na boca, você vê só tá as anteninhas de fora assim da barata. Moleque, devolve isso aqui, tira aí, não põe a mão no cocô, isso é sujo. E aí você vai falando, sujo, sujo, vai fazendo cara de nojo e a criança vai aprendendo. O nojo mostra um pouco pra gente as coisas que estão fora de lugar. O exemplo melhor é o do fio de cabelo e do fio de espaguete. Nenhum dos dois é nojento por si só, mas troca de lugar. É nojento, né? Um fio de cabelo no espaguete é nojento? É nojento, mas um fio de espaguete no cabelo também não é nem um pouco agradável, também é nojento. O nojo mostra pra gente as coisas que estão fora de lugar, as coisas que são inadequadas, tanto fisicamente, assim, né, sujeira, como moralmente. Tem comportamentos que a gente começa a dizer, isso aí é nojento, esse comportamento é asqueroso. A gente não fala assim justamente porque eles não são civilizados. E o nojo ele ajuda a gente aí a sinalizar o que é civilizado, o que não é civilizado. E por fim, a alegria, né? Não vai falar do lado ruim da alegria? Claro, a alegria deixa a gente bobo. Quando a gente tá alegre, a gente nem pensa que tá alegre. A gente, né, sai fazendo as coisas de forma inconsequente. Ninguém para pensar, refletir sobre a vida quando tá entusiasmado. E o entusiasmo ele é muito bom, ele nos deixa para cima e tudo mais, só que é isso, né? Não é um bom momento para fazer investimentos financeiros, para decidir se casa, se separa, para decidir grandes coisas no momento de euforia, pode ser um problema, porque a gente não pensa muito bem não. A alegria ela é meio superficial, assim, o otimismo ele é meio bobo. Eu sempre conto a história de um amigo que eu comentei que tinha aberto um posto de gasolina perto de casa. Esse amigo é tão otimista que ele falou assim, que bom, dá pra ir a pé. O que você vai fazer a pé no posto de gasolina? No posto de gasolina você vai com carro. Então o otimismo ele é um pouco bobo, assim, e eu explico melhor no livro um pouco essa superficialidade que a alegria nos traz, um pouco os riscos da euforia e até a gente ser obrigado a ser feliz, essa
essa imposição de sermos o tempo todo eufóricos assim, ela é um peso para nós. Ela pode se tornar uma verdadeira prisão. Esse é o papel, então, das emoções. As emoções, elas são alarmes, elas nos sinalizam coisas importantes. E se a gente fica fingindo que não tá triste, se a gente fica tampando o ouvido para a raiva, se a gente quer ignorar o medo, a gente deixa de ouvir alarmes que são fundamentais para a nossa vida. São sinais que a gente perde com essa mania de querer ficar o tempo todo feliz, o tempo todo sereno. Ignore a raiva, se livre do medo, nunca fique triste. É a mesma coisa que você falar, desligue os alarmes do seu carro, entre numa UTI e desarme todos aqueles alarmes. Não, aqueles alarmes existem para sinalizar coisas importantes. São incômodos? Claro que são incômodos. As emoções negativas, elas existem para nos incomodar e falar, mude isso, fuja daquilo, recupere aquilo outro. Se a gente não estiver ligado nas emoções negativas, a gente perde essas informações tão importantes. E se a gente ignora também as emoções, a gente perde um importante instrumento de comunicação. Expressar uma emoção é dizer alguma coisa. Se a gente finge que não está triste, ou se a gente fecha os olhos para a raiva, ou se a gente ignora o medo, a gente não transmite essa informação e a gente não capta essa informação quando alguém está passando para nós. E isso, logicamente, vai piorar os nossos relacionamentos. Essa é a ideia, então, gente, do lado bom, do lado ruim. Como a ciência nos ajuda a tirar o lado bom das emoções negativas. Espero que nós aproveitemos para ficar um pouco mais antenados com as nossas próprias emoções, porque todas as emoções têm um propósito e muitas vezes elas têm um grande lado bom.